E atenção, uma notícia que acaba de chegar. Um incêndio de grandes proporções está destruindo nesse momento o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Essas são imagens do helicóptero da Record TV, captadas agora, ao vivo. O fogo começou por volta das 7h30 da noite. Aos poucos, todo o prédio histórico foi tomado pelas chamas. O Museu Nacional fica na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, zona norte do Rio. É considerado um dos museus mais antigos do Brasil. Foi criado por Dom João VI em 1818 e acaba de completar, portanto, 200 anos. É também um dos maiores museus de história natural e de antropologia das Américas. Antes de se tornar museu, foi o endereço da família real portuguesa até 1821. O acervo do museu é composto por mais de 20 milhões de peças, reunidos ao longo de 2 séculos. O prédio abrigava também uma das maiores bibliotecas especializadas em ciências naturais do Brasil, com mais de 470 mil livros. Não há informações sobre feridos, nem sobre o que pode ter provocado as chamas. 4 vigias estavam no momento, na hora do incêndio, mas conseguiram sair a tempo. É uma perda irreparável para o Brasil e também para o mundo. Mais informações a qualquer momento e em nossos telejornais amanhã. Voltamos a falar sobre o incêndio que está destruindo o Museu Nacional, o mais antigo do Brasil. Lília Teres. Olha, o cenário aqui ainda é de muito fogo, infelizmente, no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Essa parte aqui ainda estava intacta, mais ou menos uns 40 minutos, essa parte que a gente está na frente dela. E há uns 20 minutos, a gente chegou aqui, o fogo comia tudo, lambia tudo. E só agora, mais ou menos há uns 5 minutos, chegaram um caminhão-pipa e 2 caminhões trazendo água. Os bombeiros disseram que estavam usando água dos hidrantes ali do lado, mas isso não era suficiente. Quando chegaram aqui, o fogo já tinha acabado com quase tudo. Aqui comigo a vice-diretora do museu, Cristiana Cerejo. Qual é a avaliação dessa perda? Bom, é incalculável. Na verdade, não tem nem palavras para dizer o tamanho da perda. É uma instituição bicentenária, a gente fez 200 anos esse ano. É um prédio antigo, né, frágil, na iminência realmente de incêndios, então não tem portas corta-fogo, que realmente dificulta extremamente a contenção do fogo. Então, a gente viu agora há pouco os bombeiros e a Defesa Civil se reuniram com os pesquisadores e com a direção, justamente por causa de material químico que existe lá dentro, produtos químicos. Que material é esse? Que tipo de material é usado aqui? Então, aqui ainda tem muita coleção com animais e álcool dentro desses frascos, o que é material inflamável, né? São coleções científicas que a gente trabalha com biodiversidade aqui no museu. Tem coleções etnológicas também, tem a exposição do museu, que é todo o 3º andar, né? E a parte toda da entomologia também de insetos fica nesse prédio, a parte da direção, que é no 3º andar também. E essa parte inflamável, de fato, estava aí dentro. A gente estava na iminência de tirar todo esse material inflamável, mas infelizmente a gente ainda está com alguma coisa aí dentro. O que você sente quando vê a demora da chegada da água aqui para conter esse incêndio? O diretor administrativo chegou bem mais cedo, me disse que ele chegou a entrar com os bombeiros para tentar debelar o início do fogo, não sei que tamanho que era, mas realmente não. Falta água, são dimensões muito grandes e a hora que eu cheguei, por exemplo, esse torreão ainda estava intacto e realmente a gente viu lamber tudo. É lamentável. Muito obrigada. Esse é um dos museus mais antigos e importantes do Brasil, como você vai ver na reportagem de Mônica Sanches. O Museu Nacional completou 200 anos há quase 3 meses, com mais motivos para lamentar do que comemorar. O museu mais antigo do país já foi a casa de um rei e de 2 imperadores. Construído no início do século XIX, foi primeiro a casa de um traficante de escravos. Depois, com a vinda da família real portuguesa, em 1808, o palácio na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio, virou residência da realeza. Os integrantes da família real começaram as coleções que deram origem ao maior museu de história natural do Brasil. Este prédio também já abrigou a maior instituição de pesquisa do país e um acervo com milhares de peças, múmias, fósseis, achados arqueológicos
objetos de arte e de imenso valor histórico. Um acervo que já chegou a atrair 200 mil visitantes por ano. O museu foi tema do desfile da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense no último carnaval. A homenagem lembrou toda a importância das coleções do museu. Múmias e objetos egípcios raros comprados por Dom Pedro I e Dom Pedro II. Objetos africanos como o trono do rei de Daomé, uma das primeiras peças do acervo, um presente dado pelo rei africano para Dom João VI. Uma grande coleção de objetos indígenas. Na parte de arqueologia, o crânio da mulher mais antiga do Brasil. Fósseis de pterossauros. A preguiça gigante que já encantou tantas crianças. Além da parte histórica, com quadros, móveis e objetos que pertenceram à nobreza de Portugal e do Brasil. Dom Pedro I cresceu brincando nestes jardins. E a mulher dele, a princesa Leopoldina, assinou neste palácio a Declaração de Independência do Brasil, como mostrou a novela Novo Mundo. Independência! Ou morte! Mas toda esta história não foi suficiente para que as obras necessárias há anos fossem feitas. Logo na entrada, uma área foi isolada para evitar que alguém se machucasse, porque o prédio estava caindo aos pedaços e sem recursos para a restauração. A instituição deveria receber um repasse anual de R$ 550 mil da Universidade Federal do Rio, que passa por uma crise financeira. Há 3 anos, o museu só vinha recebendo 60% deste valor. Sem recursos para pesquisa e manutenção, as áreas de exposição foram reduzidas. A sala, com o esqueleto gigante de uma baleia jubarte, estava fechada há 15 anos. Outros espaços também foram fechados. Denunciamos esta situação em várias reportagens. Esta sala está fechada há 5 meses. Desde novembro, o público não pode entrar neste espaço, um dos mais importantes do museu. É que estas madeiras ficaram infestadas de cupins. O fóssil que estava em cima delas teve que ser desmontado. As partes estão por ali, ó. Sem recursos para remontar o fóssil do dinoprata e reabrir o espaço, o diretor do museu apelou para uma vaquinha na internet e foram arrecadados mais de R$ 30 mil. Agora há pouco, o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, falou sobre o incêndio por telefone para a Globo News. Trata-se de uma tragédia imensurável. Eu acho que todos os brasileiros estão nesse momento de luto. O contrato de patrocínio do BNDES ao projeto de revitalização do museu foi assinado em junho, justamente quando o museu completou 200 anos, mas não houve tempo para que o projeto começasse a acontecer e que nós pudéssemos evitar essa tragédia, lamentavelmente, né? Mas isso que aconteceu é resultado aí de fato um processo de negligência em anos anteriores. Em nota divulgada agora há pouco, o presidente Michel Temer disse que hoje é um dia trágico para a museologia do Brasil, que a perda do museu é incalculável para o país pelos danos ao prédio que abrigou a família real durante o Império. O Ministério da Educação, também em nota, lamentou o incêndio e disse que não medirá esforços para auxiliar a Universidade Federal do Rio no que for necessário para a recuperação do Museu Nacional. A reitoria da UFRJ disse que está acompanhando o trabalho dos bombeiros e, segundo a nota da reitoria da universidade, servidores do Museu Nacional também estão lá no local para dar o suporte necessário ao trabalho do Corpo de Bombeiros. Se alguém foi atingido ou ferido por essas chamas. Os bombeiros ainda tentando combater e diminuir o volume desse fogo. A escada de Magiros desceu agora, provavelmente para fazer alguma reposição de material. E a fumaça que sai de noite, mas a gente já vê uma fumaça muito negra, né? Muito preta, escura. Isso porque quando tem esse material bastante inflamável, isso indica realmente que está queimando o acervo, queimando o material. E essa é a preocupação das pessoas que estão vindo aqui acompanhar o trabalho dos bombeiros, moradores. Pela quantidade de fogo, pela área desse museu,
é muito pouco provável que esses carros do Corpo de Bombeiros deem conta ali apenas uma viagem. Então a gente vê mais uma vez chegando aí carros do Corpo de Bombeiros. Inicialmente eram 3 viaturas, mas é claro que isso deve ter aumentado bastante nos últimos minutos para cá, depois que se deu conta da proporção que tomou esse incêndio. Aí você vê o trabalho do Corpo de Bombeiros, são 2 imagens ao vivo, uma delas do chão, da nossa equipe, que está com a Natália Toledo. A Globo News exibiu no Jornal das 10 uma reportagem onde justamente se mostrava que várias partes do museu estavam fechadas, que a população não tinha acesso a muitas salas, porque elas não tinham segurança. Tinha pedaços de reboco, de parede caindo, tinha cupim tomando conta da madeira, e aí faltava essa infraestrutura. Chegou a se fazer até uma vaquinha, na época se arrecadou R$58 mil para tentar ajudar a dar um fôlego no museu. Infelizmente parece que não deu muito certo, porque agora o museu acaba sendo tomado pelo fogo. Então a gente vê imagens ao vivo do Rio de Janeiro, deste museu que está sendo destruído pelo fogo em São Cristóvão. Como a gente disse, esse é um museu que tem 200 anos, né? Foi construído em 1818, completou 200 anos exatamente neste ano. E agora a gente tem que saber aí o que aconteceu, o que levou esse incêndio. O Corpo de Bombeiros informou ao G1, ao nosso portal de notícias, que esse fogo começou mesmo por volta das 7h30 da noite, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, a Natália trouxe informação. Olha só essa imagem, gente, que imagem impressionante. É claro que a nossa câmera está, né, atrás da escada Magiros, lá no fundo é onde estão levantando as labaredas, a fuligem desse incêndio. Mas olha que imagem impressionante essa, onde 2 homens do Corpo de Bombeiros, que inclusive estão ali, ó, utilizando equipamentos para respiração, né, equipamentos para que não sejam atingidos pela fumaça, para que eles possam trabalhar. Getec Tecnologia estão sendo destruídos pelo fogo. Vamos só lembrar que a gente já falou um pouquinho mais cedo aqui na Globo News, que nós exibimos há algum tempo atrás, algumas semanas, uma reportagem no Jornal das 10, mostrando justamente a falta de estrutura. Funcionários, estudantes, pessoal ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que também, né, de alguma forma mantém ali esse prédio, dizendo que tinha cupim, né, espalhado pelas madeiras do prédio, que as paredes estavam caindo aos pedaços, com pedaços de reboco, que muitas salas elas estavam fechadas para a visitação pública, como por exemplo a que obrigava o fóssil do primeiro dinossauro de grande porte que foi montado no Brasil. Bom, eu vou conversar por eu também. O Museu Nacional ultimamente conseguia ter uma estrutura de plano de segurança contra incêndio. Você sabe, se a gente mostrou uma reportagem aqui há pouco tempo, o pessoal reclamando da falta de estrutura. Quando você começou a falar, você disse assim, é uma triste realidade, temos que ficar atento porque isso já aconteceu em São Paulo. Esse é mais um museu que sofria com essa falta de recurso público, com a falta de um plano de prevenção, com a falta de cuidado? Eu acho que não se trata apenas de uma questão de falta de recursos financeiros, se falta realmente de priorizar a defesa do patrimônio cultural. Aliás, recentemente, o Museu Nacional foi contemplado com um grande financiamento do BNDES, que anunciava já essa vontade, não é, de renovar o museu, de fazer um investimento grande no Museu Nacional e fazer dele, renovar a sua estrutura. Agora, pelo jeito, lamentavelmente, veio tarde. E a gente está assistindo essa perda, essa ameaça ao patrimônio dos bens culturais, do patrimônio cultural no país, sucessivamente. E isso não se deve apenas ao fato de que a gente não... é falta de dinheiro, é falta de planejamento. A gente precisa ter uma política pública direcionada para a defesa do patrimônio cultural no país. E não importa se a crise política...